A paz do Senhor, amados irmãos, a reconciliação de Jacó com Esaú é a lição de número 12, a penúltima deste segundo trimestre. Paz do Senhor, pastor Paz do Adilson. Senhor, pastor Hércules, sejam todos bem-vindos, os nossos professores e alunos da maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Nós temos aí o privilégio de estarmos juntamente com os senhores e senhoras, durante essas aulas que está sendo uma bênção. Deus está nos abençoando, claro, estamos sob direção, pastor? Com certeza. Da sábia sabedoria do Espírito Santo é que atua em nosso meio, sempre para a glória de Deus Pai. Muito bem, meus amados irmãos, vamos aqui apenas informar vocês que você pode acessar a plataforma do CETADB e fazer download tanto do material de apoio, o comentário, a respeito desta lição de número 12, como também você pode fazer download dos slides, este que nós vamos utilizar aqui nas aulas, Você pode lançar mão dele tanto em PDF quanto também no formato de PowerPoint, além de poder assistir a aula também através da plataforma, tá joia? Para fazer isso, você acessa a plataforma, o endereço é online.cetadb.com.br e aí, se você não tem o seu perfil, você cria o seu perfil, é bem simples. Na tela, se você tiver no celular, está na parte de baixo o botão entrar, se você estiver no computador ou num tablet, o botão entrar está na parte de cima. Você clica em entrar, assim que mudar a tela, você clica em criar conta. E aí, se você não tem, você vai criar a conta, vai fornecer seu nome, data de nascimento, o seu e-mail, telefone, E aí cadastrar uma senha, por meio da qual você vai, utilizando o seu e-mail e a senha, acessar as outras vezes. E aí você fornecendo esses dados, assim que você confirmar, já estará disponível acesso para os dados da lição da Escola Bíblica Dominical. Nós começamos esse trabalho na plataforma em setembro do ano passado, 2025, Então todas as lições de lá para cá estão disponíveis para você acessando a plataforma, fazer download, assistir às aulas, enfim, está tudo ali e é gratuito, tá joia? É gratuito. Se você tiver dificuldade de criar o perfil, esse aqui é o contato do meu WhatsApp, 43 999 60 8886, você mande uma mensagem ali só dizendo assim, eu quero o acesso da plataforma para assistir a Escola Dominical, para fazer download da Escola Dominical, enfim, e eu vou te passar um texto passo a passo, como você cria o seu perfil e tem acesso a esse material de forma gratuita. É claro que depois você tem condições também de estar realizando os cursos que a escola oferece, ali através da plataforma online ou ainda instalando o núcleo do CETADB na sua igreja. Mas, sem delongas, vamos aqui para a nossa lição de hoje, a reconciliação de Jacó com Esaú. A lição é a de número 12, o texto áureo está em Gênesis 33, verso 4, e diz: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e o beijou, e choraram. Esse é o texto áureo da lição. A verdade prática diz que em Deus sempre há possibilidade de perdão e, por consequência, de reconciliação. Esta verdade prática é uma verdade inabalável, Sempre é possível perdoar. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 33, versículos de 1 a 10. Você pode ler, o capítulo todo, estabelecendo, conforme a gente sempre tem orientado os irmãos, aquele contexto, já imediato, lendo os capítulos anteriores e os posteriores, você vai ter a condição de fechar questão em cima deste assunto. Até o capítulo 35, você fecha a questão em cima da história de vida de Jacó. Tá joia? Vamos lá, aqui para os hinos que a CPAD sugere, o hino 83, 578 e 593, os hinos para o devocional desta aula da Escola Dominical. Os objetivos da lição são 3, a lição possui 3 tópicos, então cada um desses objetivos diz respeito a um dos tópicos da lição. Explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos, no tópico primeiro. No tópico segundo, mostrar o encontro que aconteceu entre Jacó e Esaú. E no terceiro tópico, saber que depois do encontro com seu irmão, Jacó seguiu o seu caminho. Perdoou, mas não caminharam juntos. Essa é a suma do que nós vamos estudar nesta lição, a de número 12. O pastor Adilson já vai trazer aqui para nós uma definição desta palavra-chave, reconciliação. Pastor Adilson, vamos lá. Muito bem, a palavra está aí, Reconciliação. É o restabelecimento de relações amigáveis, harmonia ou acordo entre pessoas que estavam em conflito
brigadas ou separadas. Significa o ato de reatar laços, harmonizar opiniões opostas e superar desavenças. A palavra reconciliação, ela deriva do latim reconciliationes, significando juntar novamente. É formado pelo prefixo re, que está aí, reconciliação, não é? O re significa novamente, outra vez, mas a palavrinha conciliare significa unir, tornar amigável, indicando o ato de restabelecer a amizade, a harmonia ou o acordo entre pessoas que estavam em conflitos ou separadas. No caso desta lição, a reconciliação entre Jacó e Esaú, narrada em Gênesis 33, é um dos momentos mais poderosos de perdão e restauração na Bíblia, marcando o fim de um conflito de 20 anos, iniciada pela usurpação da bênção primogênita. Este encontro demonstra a transição do medo para a paz, através da intervenção divina e a transformação pessoal. E nós vamos ver aqui a transformação tanto de Esaú quanto de Jacó. Muito bem. No material de apoio, meus irmãos, nós temos aí, no sumário, não é? Comentários a respeito de rosto de Deus, presente, o substantivo presente, porque Jacó deu presente, né, a Esaú, a gente vai falar a respeito disso. Sobre Esaú, seu nome, sobre graça, bênção patriarcal, favoritismo, família, providência divina, humildade, paz, irmão ofendido, perdão, santificação do lar, Edom, Sucote, obediência incompleta, Siquém, altar e Betel. Além disso, nós temos um comentário exegético do texto áureo da lição Gênesis, capítulo 33, versículo 4. Um comentário também a respeito da leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 33, versículos de 1 a 10. Ainda a definição da palavra-chave, o pastor Adovilson já apresentou aqui, e aí o comentário sobre cada um dos 3 tópicos da lição. O primeiro, irmãos em conflito, o segundo, o encontro entre Jacó e Esaú, e o terceiro, a família de Jacó segue o seu caminho. Também apresentamos uma dinâmica com o título O Caminho da Reconciliação, e por fim indicamos livros, bíblias, comentários bíblicos e exegéticos para que você possa enriquecer o seu conhecimento, o seu vocabulário e que certamente com isso crescer, não é, na graça e no conhecimento de Jesus. Tá joia? Isso tudo você faz download na nossa plataforma gratuitamente. Vamos lá? Chegou o dia em que finalmente Jacó teria de se encontrar com seu irmão e acertar as contas com ele. Nós vimos, né, essa problemática na lição de número 11 e agora aqui nós vamos para o fechamento desse tema, haja vista que há perdão e reconciliação entre os irmãos. O coração de Jacó estava temeroso e ansioso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou-o e beijou-o. O inesperado aconteceu. Podemos ver o encontro fraternal entre estes dois irmãos, que pela graça de Deus tomaram atitudes de valor, perdoando-se, não é? Um ao outro, isso é nobre. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia, mas o Senhor, Ele agiu ali fazendo uma intervenção. Nesta oportunidade, nós vamos verificar, estudaremos, que esse encontro de Esaú com Jacó é um exemplo que a igreja atualmente deve seguir, por todos devem ser seguidos, e aqueles que tiverem algum tipo de desentendimento com seus familiares ou com outras pessoas próximas, pode lançar mão deste exemplo, porque é possível perdoar, é um mandamento perdoar, e é importante a gente entender que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Isso é uma prerrogativa do Evangelho. Então, vamos avançar aqui estudando a respeito desse tema, já começando aqui com o pastor Adovilson apresentando o assunto, irmãos em conflito. Vamos lá. O tópico 1 e o subponto 1, Jacó. Antes de entrarmos propriamente dito nesse slide, irmãos, eu trouxe aqui algumas razões porque Jacó deveria voltar. Veja bem que agora ele está retornando, né, e encontrando seu irmão. Primeira razão, cumprimento da aliança de Deus. A promessa está de pé. Lembra Abraão, Isaac e agora Jacó.
A vida deles, né, se encerraram sobre a terra, mas a promessa de Deus continua em pé. Portanto, o cumprimento da aliança devia se concretizar, não é? E teria que voltar para Canaã. Ordem divina e proteção. Lá em Gênesis 31:3, Deus disse a Jacó: torna-te para a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Tá bom? Então, outra razão porque ele deveria retornar. E também necessidade de identidade e propósito. Jacó, cuja identidade estava atrelada a trapaceiro, precisava se tornar Israel, o que luta com Deus na terra da promessa. Por que ele deveria voltar? Também renovação do voto em Betel. Antes de fugir para Harã, Jacó fez um voto em Betel, lá em Gênesis 28, versículo 20 e o 22, de que se Deus o protegesse e o fizesse voltar em paz, o Senhor seria o seu Deus e aquele lugar seria a casa de Deus. O retorno foi o cumprimento deste voto aí, tá certo? E também por que Jacó deveria voltar? Outra colocação, separação da idolatria de Labão. A família de Jacó estava imersa no contexto pagão, na casa de Labão. O que ficou claro quando Raquel roubou os ídolos domésticos, né? Nós estudamos isso na aula passada, os chamados terafins. Então, existe razões para o retorno. Nosso Deus sempre faz algo com objetivo, tá certo? Depois de lermos aí o primeiro parágrafo, já vimos que Jacó lutou com o anjo, e essa luta resultou uma transformação de caráter e bênção de Deus sobre a sua vida. Vimos isso também, o encontro de Jacó no Val de Jaboque, não é? Gênesis 32, 22 a 32, não foi apenas uma luta física, mas um momento decisivo de quebrantamento, transformação de caráter e recebimento da bênção de Deus. No contexto lá, nós vimos que Jacó estava com medo de reencontrar seu irmão Esaú, a quem enganara. Ele se encontrava sozinho no Val de Jaboque, um cenário de fim de linha para os seus próprios planos e artimanhas. Embora o texto mencione um anjo, o próprio Jacó reconheceu ter lutado com Deus e chamou aquele local de Peniel. Então, nós vimos essa história aí, essa narrativa na aula anterior, tá certo? Veja bem, vamos ler o segundo e o terceiro parágrafo. Esse episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependia somente do Senhor. Nunca foi resultado de seus métodos e habilidades, mas da ajuda e orientação e bênção do Deus de Abraão e Isaque. Trago aqui um comentário sobre esses dois parágrafos. Durante a maior parte de sua vida, Jacó confiou em sua própria inteligência, métodos e habilidades para dar um jeitinho e conseguir o que queria, enganando Esaú e Isaque. No entanto, ao retornar para casa e enfrentar a ameaça do seu irmão com 400 homens, Jacó percebeu que as suas estratégias humanas não podiam salvá-lo. O medo e a angústia o levaram a um ponto de ruptura, onde a oração sincera substituiu o planejamento fraudulento. Ou seja, agora eu não posso dar o meu jeitinho, não. Se fosse brasileiro, não é só um jeitinho brasileiro. Agora eu dependo de Deus. Não existe saída. Submeteu ao Deus de Abraão e de Isaque, não é? Olha o último parágrafo. Em nossa jornada cristã também não podemos nos esquecer de que tudo que temos e somos vem do Senhor. Olha o que eu marquei aqui, não está na lição. O reconhecimento de que Deus é o dono de tudo está enraizado na Bíblia. Davi, em sua oração ao entregar as ofertas para a construção do templo, disse, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, eu trouxe aqui na versão transformadora. Mas quem sou eu, diz Davi, e quem é meu povo, para que pudéssemos te dar alguma coisa? Se referindo a Deus. Tudo que temos vem de ti, e demos apenas o que de ti primeiro recebemos. Isso significa que a nossa inteligência, saúde, bens materiais, família, talentos, não são frutos exclusivos do nosso esforço, mas primeiramente
dádivas de Deus. A nossa própria vida é um sopro que Ele sustenta. Ou seja, tudo pertence a Ele. Tudo que temos é Ele que nos deu. Ainda continuando sobre este assunto, não lutamos fisicamente, olha aí, com os anjos, como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, jejum e da adoração, até que vejamos o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida de nossos familiares. Temos aí um texto, Lucas capítulo 11, do versículo 5 ao 10, aí está a parábola do amigo importuno. Se os irmãos observarem aí, chega um amigo na casa de um vizinho, desta pessoa que está sendo mencionada aí, e este vizinho não tem pão para oferecer, certo? E era a hospitalidade, nós já vimos em aulas anteriores, era algo muito necessário com relação a pessoas que chegavam, e diz lá meia-noite, chega o vizinho, não tem pão, aí ele correu para essa pessoa aqui, não é? Essa questão da parábola do amigo importuno foi na casa lá, olha, me dê pães, que chegou visita aqui, uma hora dessa, e eu não tenho pão. Aí lá de dentro ouviu a voz, não me incomode, a minha família já está dormindo e eu não vou levantar. O que acontece? Quando nós estudamos cultura bíblica através do CETAG, pastor, nós vemos lá, a casa era pequena, não é? Quando eles fechavam a porta para dormir, não existia cama. Eles colocavam esteiras pelo chão. Agora você imagina um cômodo pequeno, a família era grande, a família e o esposo e as crianças todos deitados ali. Já imaginou? Ele tem que acordar todo mundo, tem que procurar lá o lampião, acender o lampião, e ele fala, olha, não me incomode. Agora, veja bem que coisa interessante, no versículo 8, Lucas 11, 8 diz lá, digo-vos que ainda que não se levante para lhes dar, por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, ou seja, da sua insistência, se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. E o 9, pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E o versículo 10 de Lucas 11, pois todo aquele que recebe, que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. O que está em foco aqui? É justamente o que foi dito ali, ensina sobre a insistência e perseverança na oração por meio da parábola do amigo importuno. Jesus mostra que assim como o homem conseguiu o pão batendo a porta insistentemente, devemos clamar, procurar e bater a porta divina com constância. Deus é retratado, como um pai amoroso que responderá no tempo certo. Dá a entender nas entrelinhas ali que ele vai conseguir o pão. Maravilha. Olha só, quando você vem na nossa igreja aqui em Apucarana, você vai ver lá no Data Show, né, tem sempre um slidezinho lá que está dizendo assim, a oração muda as situações. Não é? E muda as situações, certamente, a oração perseverante muda as situações, mas também muda o coração do crente que ora. Sim. Não é? E às vezes, em muitas das vezes, né, o que precisa de mudança não é nem a circunstância, mas é a própria pessoa que está ali com a necessidade buscando na oração. E a oração tem essa eficácia, não é isso? Vamos lá agora sobre Esaú. Nós estamos falando sobre os irmãos em conflito. O pastor Adovils falou sobre Jacó, o homem que precisou ser quebrantado. Agora vamos ver sobre Esaú, o homem que precisou ser trabalhado por Deus. Porque muitas vezes a gente fala da situação de Jacó, mas ninguém considera a situação de Esaú, que era agravada, não é? Pelo que havia acontecido na vida deles, né? Deus transformou Jacó, isso está evidente na Escritura, mas ainda com o passar dos anos ele também transformou Esaú, mudou o coração de Esaú, não é? Trabalhou nesse coração que anteriormente estava endurecido. Transformar o ser humano está na sua revista, assim como transformar o seu caráter, a sua personalidade e ainda as suas emoções, isso é algo que apenas Deus pode fazer, obviamente que por uma intervenção direta do Espírito Santo, não é? Não tem como não ser assim. Isso é muito importante nós destacarmos aqui nessa lição, porque o texto de Gênesis 33 nos mostra isso aí.
a mudança que Deus fez na vida Aleluia. de Esaú. A religião, meus irmãos, não tem esse poder. Tanto é que nós temos muitos religiosos, evangélicos ou não, que têm o coraçãozinho bem duro, não é? O casamento ainda não é capaz de fazer essa transformação. Por melhor que seja o cônjuge, não é? Isso também não vai acontecer. Mas você observa que o primogênito de Isaac, não é? Perdeu a sua bênção exatamente porque a trocou por um prato de ensopado de lentilhas. O nosso companheiro Esaú, ele perdeu a bênção porque abriu mão por causa de satisfação de um momento, né? De instantes. Nós já estudamos a respeito disso. Ao ser enganado pelo irmão, Esaú demonstrou raiva intensa e ainda desejo de vingança. O texto diz que ele vendeu a primogenitura, nesse versículo 31 aí de Gênesis capítulo 25, vende-me hoje a tua primogenitura, foi a proposta de Jacó para Esaú. E ele desprezou, o texto do versículo 34 diz que desprezou Esaú a sua primogenitura. Mas não ficou só nesse aspecto, né? O dicionário bíblico, Wycliffe, deixa eu só dizer para os irmãos, nós usamos o comentário bíblico de Beacon nessa lição, nós usamos a Bíblia de Estudo Pentecostal, nós utilizamos aqui também a teologia sistemática de Stanley Horton, nós também utilizamos o comentário bíblico pentecostal do Antigo Testamento, nós lançamos mão ainda do dicionário Vine e agora também, nesse comentário que eu faço aqui, o dicionário bíblico Wycliffe, que ressalta que essa rivalidade relacionada à herança e à primogenitura frequentemente produz conflitos que são prolongados nas sociedades patriarcais. Então, vamos colocar assim, se você conhece alguma família que tem alguma demanda por causa de patrimônio, você vai verificar que de lá, de Abraão, Isaac e Jacó para cá, pouca coisa mudou, não é? Muito bem. O texto diz que 20 anos depois, Esaú não busca vingança, Esaú corre ao encontro, se abraça com seu irmão e choram. Isso é uma demonstração clara de que Deus agiu no coração do Esaú, não é? Mudou a sua vida. Isso, meus irmãos, tem reflexo também na oração que Jacó havia feito. Se você ler o texto de Gênesis 32, o verso 11, o texto diz assim: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Ele está orando, pedindo para Deus livramento, e a resposta de Deus foi exatamente isso. Deus mudou o coração de ambos, não é? Aqui nós temos, irmãos, um princípio espiritual que é relevante. Deus possui poder para quebrar ressentimentos, para curar as memórias que são dolorosas de quem quer que seja você um obreiro, seja um pastor, seja um irmão da igreja, não é? Ou ainda que você que não é crente, que esteja assistindo a gente aqui, tenha essa certeza, Deus pode quebrar ressentimentos, curar essas memórias e ainda restaurar relacionamentos destruídos. Nenhuma religião, nenhum esforço humano, nem o tempo, não é? Pode sozinho transformar verdadeiramente um coração. É Deus quem faz isso. Aí o Eurico Bergsten, na sua teologia sistemática, ele destacou isso que eu vou dizer para os irmãos, está no seu material de apoio. A regeneração e a ação divina no coração humano produzem mudanças impossíveis apenas pela força moral humana. Então esta é uma verdade que apenas Deus pode gerar, promover mudança, transformação na vida de todos, não é? Veja que na sua lição diz que o filho predileto de Isaac, se referindo aqui a Esaú, enfrentou difíceis consequências por causa das suas escolhas equivocadas. E assim eu e você, quando tomamos medidas, decisões equivocadas fora do plano da direção de Deus, também sofremos as consequências dessas escolhas erradas. Agora, ele desejava resolver as diferenças com o irmão de uma forma
mais pacífica. Então nós vamos, conforme está na sua lição, ressaltar que essa atitude amistosa de Esaú foi resposta de Deus à oração que Jacó havia feito. Ou seja, conforme nós mencionamos aqui, a oração muda situações. Então, se você está vivendo um momento não muito agradável, ore a Deus, porque Ele é poderoso para fazer tudo muito mais, além, abundantemente, né? Além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Pastor Adolvilson, vamos lá. Falamos sobre o Jacó, falamos sobre o Esaú, mas agora temos que falar sobre Raquel. Raquel, é isso aí. O senhor comentando aí sobre este assunto, né, que houve realmente uma mudança na vida de Jacó, ele poderia confiar nos presentes que ele enviou para Esaú, mais de 500 animais. Mas além do presente, ele correu aos pés de Deus. De Deus, e a mudança foi ali. Então, ele podia falar, não, mãe, dê os presentes, agora já consegui aplacar a ira, mas ele correu aos pés do Senhor. Veja bem, é interessante ressaltar, mas antes de lermos aqui, Raquel é o nome de origem hebraica que significa literalmente ovelha. Na Bíblia é associada a doçura, pureza e ternura, simbolizando uma mulher mansa ou pacífica. Então é isso aí o significado do nome Raquel. A primeira história. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente, depois Léia e seus filhos. Porém, sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último em uma tentativa de protegê-los. Então, alguém foi lá na frente, foi no fronte, né? Quem seria lá o boi de piranha, conforme alguns já sabem o que significa. Até nisso ele estava demonstrando favoritismo, né? Exatamente. Porque ele deixou a amada por último, assim, aqueles que não eram, vamos colocar assim, o que eram, não vou nem por dizer tão, menos amados, não é? Ou menos prediletos, ficaram na frente. Mas eu fico imaginando quem foi à frente, imaginando esse camarada. Rapaz, ele quer que a gente morra mesmo. Havia problema na família, com certeza. Agora, veja bem, é interessante que aí tem um texto, Gênesis 33:1, pastor, mas o versículo 1 não está dizendo, é bom ler o 2 que foca nisso, quer ver? Vamos ler o 1, Gênesis 33:1, levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia, Raquel e as duas servas. Agora sim. E o versículo 2. Pôs as servas e os seus filhos na frente, Léia e os seus filhos atrás destes, e Raquel e José por último. Não é? E eu trouxe aqui uma colocação sobre isso. Raquel e José por último. A esposa amada e o filho, né, predileto, por serem os mais amados e estimados por Jacó, ele os posicionou na retaguarda, para que fossem os últimos a serem encontrados e, se necessário, tivesse mais tempo para fugir em caso de um ataque de Esaú. Mas olha a situação aí, né? Vamos ler agora os parágrafos. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre a família. Isso é fato, é realidade, né? Para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. E olha aí, toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. E eu trouxe aqui, ó, a predileção na família, exemplificada por Jacó em relação a Raquel e posteriormente a José, confirma que tais atitudes de favoritismo são extremamente prejudiciais. A narrativa bíblica de Gênesis relata esses fatos não como aprovação divina, mas como exemplo das consequências devastadoras do favoritismo que geram inveja, divisão, desonestidade e sofrimento familiar. A Bíblia mostra que Jacó repetiu o erro de seus pais, né? Estudamos em aulas anteriores. Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó, lembramos disso em aulas anteriores. A predileção é um ciclo tóxico que se perpetua se não for quebrado. Veja bem, embora Deus tenha cumprido o seu propósito, Ele não aprova o favoritismo. Aplicação para nós hoje. A Bíblia ensina que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, verso 11. E o amor familiar deve ser igualitário. A família de Jacó
foi marcada por divisões devido ao favoritismo, demonstrando que amar um filho ou esposa mais do que outro é uma falha grave que destrói relacionamentos. A recomendação bíblica, especialmente à luz do Novo Testamento, é evitar tal comportamento, cuidando para não provocar os filhos, Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, né? Mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Olha só, presta atenção para um detalhe. Nós estamos falando aqui do momento em que Jacó vai se encontrar com Esaú. Mais tarde, na história desta família, o Jacó dá uma túnica colorida para o José, que era o filho amado. Veja que esse favoritismo já havia acendido, né? Já estava aceso no coração de seus irmãos, esse ressentimento. Aí está relacionado no seu material de apoio, aí, ó, ressentimento, insegurança, competição, rejeição emocional e a rivalidade entre os irmãos. Mais tarde, os irmãos de José invejam-no, odeiam-no e vendem-no como escravo. Ou seja, o problema não começou na túnica colorida, na verdade começou muito antes, começou aqui, nesse momento, você já percebe isso. Teve início nesta dinâmica emocional que a família vivia. Gênesis 25:28 diz que Isaac amava Esaú. E Gênesis 25:28 diz que Rebeca amava Jacó. Essa criançada toda se criou vivendo essa problemática, né, dentro da família. E aí isso só se potencializou. Quando chegou o tempo deles, eles tiveram a mesma ação, o que é triste na verdade, não é? No material de apoio nós deixamos ali um comentário a respeito de favoritismo. Pais e líderes devem, assim também como professores, né? Vocês irmãos, irmãs, professores de escola dominical, devem agir com equilíbrio. A predileção pode produzir feridas que atravessam gerações. E aí a família que sofre, não é? A teologia sistemática pentecostal enfatiza que a família deve refletir ordem, equilíbrio e mutualidade, além de amor sacrificial. Então nós temos aí algo que devemos aplicar, não é? Nas nossas vidas. O pecado, ele sempre vai romper, vai destruir com os relacionamentos, mas a graça de Deus operando nas nossas vidas restaura esses relacionamentos. E nós deixamos também no material de apoio um comentário a respeito da graça de Deus atuando nesse aspecto aí da relacional da família. Esaú e Jacó eram irmãos, não é? Mas viviam em conflito e tinham muito que se acertar. Eu pergunto para ti, pastor Odavilson, na igreja hoje existem conflitos entre irmãos? Claro. Meu Deus do céu, muitos. Olha aí. Então há coisa que precisa ser tratada em nossas igrejas. Quem dera que estas aulas da Escola Bíblica Dominical produzam esse resultado aí na sua congregação, aí na sua igreja, ou que não seja na igreja, que seja no seu lar, não é, no seio da sua família. Esse é o nosso desejo ao apresentar, ao expor aqui este conteúdo da lição, a de número 12. Vamos fazer aqui um breve intervalo e, na sequência, nós já estaremos retornando aqui para falarmos propriamente do encontro entre Jacó com Esaú. Já voltamos. Muito bem, meus irmãos, eu tenho recebido muito a pergunta assim: como é, pastor, que eu consigo ser um bom líder? Ter vontade é suficiente? Eu digo que ter vontade é importante, mas não é tudo. Você precisa se qualificar e se preparar. E é nesse sentido que nós, através do CETADB, entramos em cena, porque nós preparamos para você as melhores opções de curso, tanto de teologia básico, médio e avançado, quanto cursos para formação e capacitação ministerial. Então são materiais didáticos que farão com que você consiga desenvolver as suas habilidades, potencializando assim o seu aprendizado e fazendo com que você consiga exercer o ministério de liderança com eficiência, com eficácia. Nesse sentido, então, procure a nossa secretaria e verifique como você consegue ser aluno do CETADB ou mesmo como você consegue implantar uma turma, um núcleo aí na sua igreja. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus.
Tópico 2 da lição, meus irmãos, o encontro entre Jacó e Esaú. Pastor Adolfo, vamos lá. Tópico 2, o subponto 1, Deus entra em ação. Vamos ler esses 3 primeiros parágrafos, daí eu quero fazer um comentário. Jacó ficou angustiado, com o coração cheio de temor. Quando viu o rosto do irmão de perto, deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Gênesis 33:3. Àquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as incertezas e o medo já haviam se dissipado. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú, né? E em atitude de humildade não se inclinou apenas 1 ou 2 vezes, como era comum naquela época, mas inclinou-se 7 vezes. Temos um texto aí, Gênesis 33:3. Mas ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se em terra 7 vezes até chegar perto de seu irmão. Trouxe aqui um adendo. O gesto de Jacó prostrar-se 7 vezes diante de Esaú em Gênesis 33:3 é um dos momentos mais marcantes de humildade e reconciliação na Bíblia. Após 20 anos de separação e com medo da vingança de seu irmão, que vinha com 400 homens, Jacó adota uma postura de submissão total, inclinar-se até o chão. Segundo uma das trilogias de Champlin, o Antigo Testamento, versículo por versículo, ele colocava a mão direita, né, sobre o peito e a outra mão em cima, e ia se curvando, dava mais uns passos e se curvava aí 7 vezes. Inclinar-se até o chão, trouxe aqui, era um protocolo antigo de etiqueta oriental comum para dirigir a reis e autoridades ou alguém superior. Ao fazer isso, Jacó estava reconhecendo Esaú como superior no momento, renunciando à arrogância do passado, quando comprou a primogenitura e roubou a bênção, mostrando que ele não vinha como um rival, mas como um irmão arrependido. Veja bem a humilhação, não é? 7 vezes fazendo aquele gesto, se curvando, se prostrando até chegar diante dele. Na cultura bíblica, o número 7 simboliza plenitude, totalidade ou perfeição. Portanto, prostrar-se 7 vezes não foi apenas um ato repetitivo, mas indicava submissão completa e total. Ele não deixou margem para dúvida sobre a sua reverência. A atitude dele falou muito, se humilhou diante de seu irmão. Olha o último parágrafo. A humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Por isso Jesus nos convida e aprendemos com ele, que é manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. O 28 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Um adendo sobre esses 2 versículos de Mateus 11, diz lá, Jesus revela a sua humildade ao se autodescrever como manso e humilde de coração, oferecendo alívio real aos cansados, em contraste com a arrogância dos líderes religiosos da época. Ele convida todos a aprenderem dele, prometendo descanso para a alma através do jugo suave, demonstrando serviço e amor em vez de imposição. Ele está falando aqui também, tem um adendo aí no contexto, o peso da lei, e quando Jesus chega, esse peso é tirado, meu jugo é suave. Agora é por amor, serve por amor e não o que a lei diz, faça isso, faça aquilo. Era um jugo pesado. Agora chega Jesus com o jugo leve, sou manso e humilde também de coração. Nós deixamos, irmãos, no material de apoio um comentário a respeito que está no dicionário de Vine, também no comentário da teologia sistemática de Stanley Horton a respeito desse assunto, não é? Porque aqui nós estamos falando de humildade, se inclinar 7 vezes é humildade. O manual dos usos e costumes dos tempos bíblicos, eu fiz a anotação, ele traz que essas prostrações repetidas eram demonstrações públicas de honra, submissão, respeito e pedido de paz. Olha aí. Então ele estava se humilhando. Esta humildade, ela se manifesta de uma forma muito interessante. Não é
se autodepreciar, ou seja, não, eu não tenho valor nenhum, porque tem gente que acha que se humilhar e dizer assim, eu não valo nada, eu não tenho valor nenhum, não, isso é autocomiseração. É. Autopiedade. Humildade não tem nada a ver com isso. Humildade é você, de forma correta, reconhecer que você depende de Deus, e aí você se submete. Jacó, ele aprendeu, não é? Ele aprendeu essa questão que cada um de nós, como crentes, precisamos aprender para colocarmos em prática, inclusive, na nossa vida. E qual é essa verdade? Não é? Qual é essa lição que deveremos aprender? Que a verdadeira vitória espiritual, ela nasce do quebrantamento. Porque se ele tivesse chegado diante de Esaú com aquele rompante, eu sou o tal, eu estou aqui, olha só aí a quantidade de gado que eu tenho, minha riqueza, minha família. Mandei os presentes. Pronto, já te mandei 500 gado aí, que é para você ficar no seu lugar. Não, ele se humilhou, foi por baixo, se inclinando. Esse gesto de se inclinar 7 vezes, muita gente não valoriza isso que está escrito, e isso não está escrito à toa, isso tem de fato uma fundamentação. O Stanley Orton, ele destaca que a mansidão cristã não tem a ver com fraqueza humana, não é? Que é basicamente aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 11, não é? Mas isso é uma expressão da força que todos nós temos, que está sob o controle de Deus. O indivíduo tem condições? Tem. O Jacó tinha condições? Tinha toda a condição, porém ele preferiu se humilhar. Obviamente, irmão, se você olhar pelo outro lado, porque nós só estamos vendo o lado de Jacó, e tal, mas imagina o lado de Esaú. O meu irmão está vindo aí, o que é que ele está querendo com esse negócio? Por isso ele já juntou logo pequeno exército, né? 400 homens. Ele já juntou um pequeno exército, ele não sabia o que é que o Jacó estava querendo, está voltando por quê? Depois de tanto tempo e tal. Então ele já se preparou para o pior, o Esaú. E eu não vejo nada de mal nisso. Ele estava, na verdade, sendo prudente, não é? Sendo prudente. Uma vez que ele percebeu o gesto de Jacó nessa humildade que nós estamos falando aqui, obviamente que isso tudo debaixo da providência de Deus, então aí as coisas aconteceram mais facilmente. Fica mais fácil, né? No texto do comentário que nós temos de apoio, eu até registrei ali o texto de Provérbios 15:1. O texto de Provérbios 15:1 diz que a resposta branda desvia o furor. Então, isso fica muito fácil para nós aí. Agora, Esaú abraça e beija Jacó. Finalmente, o encontro entre eles aconteceu. E nós não temos dúvidas de que a mão de Deus moveu-se ali para resolver a situação entre os irmãos. Este é um ponto que é central nesse tópico 2 aqui, nesse subponto 2 também, né? Por certo, Deus estava trabalhando no sentimento de ambos. E ao ver que o seu irmão, né, o Esaú, vendo que o seu irmão vinha ao seu encontro com tanta humildade, se inclinando ao chão, essas 7 vezes que está mencionado no texto, toda a sua ira, a sua mágoa, a sua cólera, aquele sentimento ruim que ele alimentava contra Jacó, não tiveram mais lugar. Veja o texto aí, Gênesis 33:4, diz assim: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Então você vê nesse gesto que aquilo tudo caiu por terra. Não é? Aquilo tudo caiu por terra. No contexto, homens importantes não corriam. Se você pegar para ver, eu vou até sugerir que você adquira esse manual, o Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, traz muita informação importante. Homens importantes não corriam, porque se eram pessoas importantes, não tinham por que correr, as coisas aconteciam em seu favor. Mas aqui você percebe que eles correm, se abraçam e tem ali esse momento de quebrantamento na presença do Senhor. Esse gesto demonstra que houve ali uma intensidade emocional a ponto de caber o registro desse momento que está aí no versículo de número 4. Matthew Henry, ele observa que Deus suavizou completamente o coração de Esaú, não é? Somente Deus poderia promover essa tão grande reconciliação, porque o texto de Provérbios, que é uma referência para nós, 18 e 19, ele diz assim, ó, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos em um palácio. Ou seja, um irmão que está ofendido, ele fica tão retraído que é como uma cidade forte, é impenetrável.
Você não consegue meios de chegar ali para falar, para ter acesso e tal. E o texto de Salomão, em Provérbios aí, também se refere aos ferrolhos. O que são os ferrolhos? Eram as trancas que havia nas portas do palácio. Também intransponíveis. É essa que é a questão que nós temos aí. Ou seja, se não fora o Senhor trabalhando de um lado e de outro para aplacar essa situação, as coisas não teriam acontecido. Eles se abraçando, não é? O Oriente ali, no Oriente Próximo, né, possuía um significado muito grande de restauração da comunhão, de aceitação pública e ainda de encerramento de hostilidades. Esse abraço tinha significado. A pequena enciclopédia bíblica, ela observa que gestos físicos de reconciliação tinham um enorme valor social e familiar nas culturas patriarcais. Tem um comentário a respeito disso no material de apoio que você pode fazer download aí para o seu crescimento. Quando o texto bíblico aqui de Gênesis 33:4 diz que lançou-se sobre o seu pescoço, essa expressão descreve uma forte emoção, um profundo afeto e essa restauração. Essa mesma linguagem aparece no encontro que houve entre José e Benjamim, e você lê isso em Gênesis 45 e o versículo de número Gênesis 45:14, e também esse forte abraço no encontro de perdão, de reconciliação, você também vê isso em Lucas capítulo 15, o versículo 20, quando aquele pai recebe o pródigo, não é? E ali estão juntos, tendo aquele momento de restauração, de reconciliação com aquele filho que havia ido embora de casa e dissipado todos os seus bens. Existe aqui, irmãos, um elo tipológico muito grande nesse fato de abraçar e o beijar, que é a restauração daquilo que o pecado havia separado. Isso, meus irmãos, as famílias estão repletas deste problema, né? Os ministérios, as igrejas estão repletas desse problema, pastores gastam muito tempo do seu dia a dia ministerial na tentativa de resolver questões dessa natureza, mas entendemos, reforçados inclusive pelo estudo dessa lição, que se não for o Senhor agindo no coração das partes envolvidas, não haverá meios. O beijo que eles dão entre si simboliza paz, simboliza um perdão ao irmão ofendido. No material de apoio está bem comentado a respeito deste símbolo de paz, que é o beijo que eles dão ali, entendeu? Mas também a respeito do irmão ofendido, que está nesse texto de Provérbios 18:19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Nós comentamos a respeito desse irmão ofendido. A igreja não deve tratar conflitos como pequenas irritações sem importância. Feridas profundas precisam de verdade, de humildade, de arrependimento e de graça. E isso, meus irmãos, é só com a ação direta do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Pastor Adolfo. Vamos lá, é o tópico 2 do subponto 3, o perdão verdadeiro. Olha o primeiro estrofe aí. Houve de fato arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo, olha aí, ó, tem uma colher do inimigo aí, desejou a morte de Jacó. E assim a quebra da promessa divina de Abraão. Lógico, ele está trabalhando contra, né? Mas Deus é sobre tudo e sobre todos. Ele, porém, foi envergonhado, Satanás, e o nome de Deus de Abraão foi glorificado. Diante desta colocação, eu trouxe aqui Efésios 4, 26 e 27, diz lá: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Este versículo adverte que manter a raiva, a cólera, por muito tempo é o que dá lugar, ou seja, oportunidade para o diabo agir. Nós temos aqui uma colocação, né? Podemos dizer que nós temos que viver em paz. O pastor falou várias vezes aqui, Deus trabalhando no coração, tanto de Esaú quanto de Jacó. Ele é soberano sobre tudo, sobre todos. Aí o foco de Deus é a reconciliação, é a paz. E é o que encontramos através da sua palavra também. Mas existe um camarada aí que fica perturbando para que continue essas desavenças, né, essas divisões
que ocorre em nosso meio. Olha o segundo parágrafo. Como seria precioso se hoje irmãos que estão carregando mágoa no coração se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de vivos, né? E fossem restaurados, envergonhando o diabo. Trouxe uma colocação aqui sobre isso também. O diabo se aproveita da falta de perdão para criar barreiras e dividir irmãos. 2 Coríntios capítulo 2, verso 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, pois o que eu também perdoei. E se é que alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, eu fiz, na presença de Cristo, olha a colocação final do apóstolo Paulo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. E olha o versículo 11, porque não ignoramos as suas maquinações. Estamos falando aí de 2 Coríntios capítulo 2 e versículo 11. Eu vou repetir, porque não ignoramos as suas maquinações. Um adendo ainda, quando os irmãos perdoam e se unem, eles tiram a vantagem do inimigo. É uma aplicação prática, é para nós hoje. Deus está falando conosco através da sua palavra. A reconciliação verdadeira é fruto da restauração de Deus, é a maior prova de que o amor de Cristo venceu o ódio e a vingança. Então está aí esta palavra para nós hoje, em nome de Jesus. Olha o terceiro parágrafo. Desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor. Abracem-se e reconciliem-se, como fizeram Esaú e Jacó. O último estrofe, o caminho para a reconciliação não é deixar para lá, nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido. Devemos entregar a Deus também, né? Com amor, buscar o entendimento, como ensinou Jesus. Mateus, capítulo 18, versículo 15, 16 e até o 17. Olha Mateus 18, 15. Ora, se teu irmão pecar, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terá ganhos o teu irmão. E o versículo 16 de Mateus 18. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E o versículo 17. Se recusar a ouvi-los, dize-o à igreja. E se também recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Veja bem a tentativa de haver reconciliação, é importante, a insistência, Deus nos mostrando a insistência que Ele é um Deus de paz e quer paz em nosso meio. Trouxe aqui um resumo sobre isso, Mateus 18, 15 a 17, apresenta o manual de Jesus para a resolução de conflitos e a restauração de relacionamentos na comunidade cristã. O foco central não é a punição, mas a reconciliação e o ganho do irmão. E veio aqui na minha mente agora também, o foco de Jesus é a paz, é a união, porque ele orou a noite toda, Jesus, para escolher os apóstolos, os 12, o colégio apostólico, né? E entre eles, Judas Iscariote. E quem era? Um ladrão. O Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 6, está lá, claro, Judas era um ladrão. E Jesus podia falar, está excluído do rol de membros, mas suportou até o fim. Ou seja, o foco é a paz e a reconciliação, é o que nós estamos vendo aí através do perdão verdadeiro. Irmãos, nós aprofundamos essa questão do perdão aí no seu material de apoio, tá joia? Não perca a oportunidade, faça download e aprofunde nisso. Perdão é a decisão espiritual e moral de liberar o ofensor da vingança pessoal, tratando a ofensa sob a direção de Deus. Perdoar não é aprovar o erro, nem fingir que não houve nada, que não houve dor. Na verdade, perdoar é recusar-se a transformar a dor em prisão espiritual, não é? Olha só que coisa maravilhosa que nós temos aí. É um comentário de Norman Geisler. Ele diz que a reconciliação é um dos aspectos centrais da obra expiatória de Cristo. Aleluia. Quando você lê a segunda epístola de Paulo aos Coríntios 5,18, diz assim, e tudo isso provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Logo, a reconciliação é sim um dos aspectos centrais da obra expiatória de Cristo. Faça download do material, se aprofunde, porque há muito comentário a respeito do assunto e eu não vou me prolongar aqui, já está bem comentado o tema. Esaú e Jacó se encontraram e o fruto desse encontro foi perdão. Eles se perdoaram. Com isso nós encerramos aqui o tópico 2º da lição. Vamos fazer ainda este intervalo. Na sequência, nós retornaremos aqui para estudarmos o tópico 3º da lição, que fala sobre a família de Jacó, que seguiu o seu caminho. Já voltamos. E você que deseja implantar uma extensão do CETAD e o núcleo na igreja, você pode receber gratuitamente um kit para tal. Nesse kit nós temos marcadores de página para os livros e para as bíblias dos nossos irmãos, panfletos para divulgação e inscrição daqueles que estarão estudando, um catálogo com as informações completas de cada um dos cursos que a escola oferece e também cartazes que você pode utilizar na divulgação, afixando no edital da sua igreja. Todo este material está nesse kit que você recebe gratuitamente na sua cidade. Solicite o seu através da nossa central de relacionamento. Receba o seu gratuitamente. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3, amados irmãos, a família de Jacó segue seu caminho. Pastor Adovilson, vamos lá. É o tópico 3, o subponto 1, os irmãos se separam. Veja bem que houve a comunhão, houve a paz, não é? Ali se beijaram, se abraçaram e se perdoaram. E agora, primeiro parágrafo, depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu sua casa ali. Gênesis 33 e 16, eu quero ler também o 17. Gênesis 33, 16 diz lá, assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho em direção a Seir. E o versículo 17, Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez barracas para o seu gado, por isso o lugar se chama Sucote. Então veja bem que houve aí uma separação, não ficaram, nós vamos entender isto agora. Veja bem o que diz ali esse segundo parágrafo. Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente juntos. Olha aí, entender melhor essa separação aí de Esaú e Jacó, depois desse parágrafo em amarelo. Veja bem, Gênesis 33 e 6, depois que Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todas as almas da sua casa, seu gado, e todos os seus animais e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, foi-se para outra terra, apartando-se do seu irmão Jacó. Olha aí Gênesis 36 e 7, porque os seus bens eram abundantes demais para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Imagine o ajuntamento de todo esse povo. Nós já vimos aí. Ele tinha muito gado, né? A Bíblia não dá número, mas devia ser uma quantidade só pelos significativa. presentes deve ter uma ideia. Lembra-te também Abraão e Ló também. Era ficou muita coisa, um momento insustentável, as pastagens começaram a faltar, ou seja, esse negócio não vai dar certo. Vamos ficar juntos de novo, vamos separar esse negócio aí. Veja bem, o 3º e o 4º parágrafo. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus. O que não podemos é guardar rancor e ressentimento em nosso coração. Veja bem que coisa interessante aqui. Vou ler. Apesar da reconciliação, Jacó escolheu não seguir com Esaú para Edom.
Eles decidiram viver em locais diferentes. Isso sugere que o perdão limpa o passado, mas não anula a necessidade de prudência quanto ao futuro. Ou seja, aconteceu desavença, ficamos 20 anos separados. Vamos evitar que isso, né, possa acontecer novamente, esse atrito. A Bíblia mostra que perdoar é um mandamento, mas conviver novamente é uma escolha que depende da restauração, da confiança e da segurança. Então nós podemos perdoar, mas isso não implica em viver lá um na casa do outro, tal, fazendo churrasco, entendeu? Dependendo aí da situação e do contexto. Aqui eles preferiram, cada um para o seu lado, ora com o coração em paz. Nós nos perdoamos, né? Veja bem o último parágrafo. Segundo Efésios 4:32, devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. Efésios 4:32. Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Um adendo. Devemos perdoar como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso significa que o perdão de Deus é a base, a motivação, o padrão para o perdão humano, gratuito, completo e sacrificial. O perdão foi em Cristo, indicando que foi comprado pelo sangue de Jesus. Efésios capítulo 1, verso 7. É um ato que custou caro a Deus, assim como perdoar pode custar caro também, sabe o quê? Ao nosso orgulho. O texto sugere, mas o texto não sugere, mas ordena bondade e compaixão. A falta de perdão bloqueia a nossa comunhão com Deus. Outra aplicação prática aqui para nós hoje, conforme ensina em Mateus 6:15. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Perdoar, portanto, é um princípio bíblico. Se eu não perdoar, não serei perdoado. No material de apoio, eu deixei um comentário bíblico teológico ali a respeito desse assunto. Perdão não significa necessariamente proximidade. Aí você faça download e leia ali, porque é uma coisa que vai acrescentar com certeza. Mas o que eu preciso deixar claro aqui é a questão da santificação do lar, que também você vai ter aí no material de apoio. Os irmãos se separam, o tópico aí, o subponto, né? 1. Santificação do lar é a separação da família para Deus, removendo práticas, presta atenção nisso, práticas, objetos, hábitos e influências incompatíveis com a aliança do Senhor. No material de apoio também há um comentário a respeito desse assunto, mas nós vamos aqui para esta aplicação, não é? Hoje há deuses estranhos, coloque aspas aí nesses deuses estranhos. Por quê? Os deuses estranhos estão representados, não é, formas modernas. Quais são as formas modernas? Entretenimento idolatrado, redes sociais, sensualidade, materialismo, rancor, vaidade, mundanismo e negligência espiritual. Isso tudo, meus irmãos, é deuses estranhos que estão hoje arrebentando com as famílias. Então, esta separação que você está vendo aí, que houve entre Jacó e Esaú após o perdão, era necessário para que houvesse esta santificação do lar. Ou seja, há pessoas que você deve perdoar, mas também deve se afastar. Não é? Deve se afastar, porque às vezes vai te trazer prejuízo. E aí não estou falando de prejuízo tão somente e exclusivamente financeiro, mas prejuízo em todos os demais campos da vida. Subponto 2, seguindo aqui sobre a família de Jacó que seguiu o seu caminho, Jacó não retorna para a casa de seu pai, ainda que o mandamento de Deus inicialmente é que ele voltasse para a casa do pai. Deus havia ordenado que ele retornasse, não é? Para a casa de Isaac, mas a Bíblia não tem um registro do porquê ele não cumpriu essa ordem de Deus. Mas a Bíblia afirma que ele foi e se instalou em Siquém. Não é? Siquém era uma cidade cananeia onde ele certamente estabeleceu após voltar. Não é? Nem todo lugar, olha só, nem todo lugar aparentemente seguro é espiritualmente correto. A vontade permissiva
de Deus, quando substitui a vontade diretiva de Deus, pode abrir portas para dores familiares. A vontade soberana de Deus é que ele fosse de volta para a casa de Isaac, mas ele preferiu se instalar em Siquém. Siquém veio a ser uma escolha perigosa. E aí, no material de apoio, eu deixei um comentário a respeito de obediência incompleta. Quando Deus falou para ele, volta, Deus deu para ele uma direção, volta para a casa do teu pai. E ele obedeceu, voltando, porém não foi para a casa do pai. Então isso é uma obediência incompleta. Obediência incompleta é cumprir parte da ordem de Deus, mas interromper o caminho antes de realizar plenamente aquilo que o Senhor determinou. Nós deixamos um comentário a respeito desse assunto, porque há muito desobedientezinho hoje em dia, né? Deus manda uma coisa e o camarada faz quase aquilo, mas não exatamente aquilo. E paga o preço, e sofre, não é? E tem aflições, quando na verdade não precisava. Era tão fácil ter cumprido aquilo que Deus determinou. Esta decisão dele de se instalar em Siquém teria como consequência, obviamente, consequências ruins, que mais tarde elas se apresentaram. O ideal, meus irmãos, é que a gente faça assim, da maneira como nós destacamos aí no slide, que está no texto da sua lição. Não é? Devemos fazer exatamente aquilo que o Senhor nos pediu para fazer, porque Ele é soberano e Ele conhece todas as coisas. Mas o que aconteceu em Siquém? Quando você lê o capítulo 34, você vai verificar que foi exatamente lá que Diná, a irmã, a única mulher da família, foi violentada, não é? E ali Simeão e Levi cometeram aquele massacre e a família sofreria nesse tempo uma crise moral e espiritual relevante porque desobedeceu, não é? O comentário bíblico pentecostal traz esta ênfase. Muitas tragédias posteriores da família de Jacó estão relacionadas à sua permanência indevida em Siquém. E aí, no material de apoio, está um registro para que você entenda essa questão. A demora em obedecer completamente a Deus frequentemente produz consequências desnecessárias. Jacó já havia experimentado milagres, proteção, reconciliação e transformação, mas ainda assim ele hesitou em obedecer plenamente a Deus, o que mostra que o crescimento espiritual não é assim, não é instantâneo, ele é progressivo. Apesar das falhas humanas, Deus não abandonou Jacó, ele é um Deus soberano. Deus, ele continuou realizando, conduzindo a história da família patriarcal. Ele preservou a aliança que anteriormente ele havia feito com Abraão, reiterado com Isaac, e que já havia também reiterado com o próprio Jacó. Ele preservou a sua aliança. Então nós temos aí esses pontos que merecem ser destacados. Pastor Adolfo. Muito bem, agora chegou a hora da adoração e gratidão de Jacó, né? Jacó levanta um altar, é o tópico 13, é o subponto 13. O patriarca comprou dos filhos de Hamor, o Hamor, pai de Siquém, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor, não é? Jacó chamou esse altar de Deus de Israel, o único verdadeiro. Veja bem Gênesis 33, 18. Depois chegou Jacó em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando veio de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. Olha o versículo 19 de Gênesis 33. Comprou parte do campo em que estendera a sua tenda dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E o verso 20. Então levantou ali um altar e chamou El Aloé Israel. Gênesis 33 e 20 marca um momento crucial de transformação, esse último versículo que nós lemos aí, não é? Na vida de Jacó, que após se reconciliar com Esaú e retornar à terra prometida, ergue um altar em Siquém. E ele chama o altar de Eloé Israel, Deus, o Deus de Israel, reconhecendo a sua vitória a Deus sobre os anos de luta, medo, e acreditando a Deus a sua transformação. Quando se levanta um altar, é adoração, é gratidão.
Veja bem, irmãos, vamos ler aqui como Abraão, Isaque, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. E tem aí um questionamento, uma pergunta: você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó? Quais altares estão sendo erguidos e para quem no meio de nossas famílias? Infelizmente, em muitos lares, as redes sociais, filmes e séries estão sendo levantados como altares. Que Deus venha, não é, tomar o primeiro lugar em nossa vida e em nossa casa. E eu escrevi aqui: os altares modernos da nossa família, infelizmente, têm ocupado o centro de nossas casas. O tempo gasto no celular, a busca por aprovação digital, a comparação constante cria um ambiente onde o eu é adorado, quando o entretenimento molda os nossos valores, linguagem e tempo. Mais do que a palavra de Deus, ele se torna um altar. A mesa de jantar, que deveria ser um local de comunhão, muitas vezes é trocada por refeições em frente à TV. O altar não é uma construção física, mas uma postura do coração e um hábito familiar. A família tem que mudar a postura e precisa remover os ídolos modernos, celulares, filmes, séries, que têm tomado tempo e atenção que só poderiam pertencer a Deus. Ainda no outro slide sobre este assunto, Jacó levanta um altar ao Senhor. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu a sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel cumprindo a vontade do Senhor. O pastor já comentou aqui dessa questão aí. Ali ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. E eu trouxe aqui, irmãos, uma colocação sobre isto. Gênesis 35, 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora. Olha a colocação, vamos trazer para os dias de hoje, para agora. Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Olha aqui que eu trouxe. Jacó entendeu que não poderia adorar ao verdadeiro Deus em Betel, enquanto houvesse ídolos em sua casa. A purificação exigiu 3 ações. Primeiro, o que ele disse? Tirai os deuses estrangeiros. Renúncia à idolatria. Outra colocação que ele pediu nesse texto: purificai-vos, rito de limpeza interna e externa. E outra exigência: mudai as vossas vestes, que simboliza uma mudança de conduta e desapego ao passado pagão. De onde vieram esses deuses? Esses deuses que estavam ali, lembra dessa colocação? A presença desses deuses sugere que a influência pagã da Mesopotâmia, trazida por Raquel, que roubou os ídolos de seu pai Labão, lá em Gênesis 31. Agora nós queremos encerrar com chave de ouro, extra lição, Deuteronômio 7:26. Eu trouxe aqui na linguagem de hoje: não levem nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Detestem e odeiem de todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Aplicação para hoje. Hoje, isso se aplica a ídolos modernos: dinheiro, sucesso, tecnologia e até distrações que roubam a nossa devoção a Deus. Assim como Jacó precisou manter Deus no centro da sua família, também hoje os nossos lares estão carentes de altares espirituais. Aleluia. Que sejam erguidos ao Senhor, não é? Para que Ele, o nosso Deus, ocupe o primeiro lugar em nossas vidas. Não é? Encerrando aqui, meus irmãos, o tópico 3º, depois de se encontrar com seu irmão, Jacó seguiu o seu caminho com a sua família. Pastor Adolvilson, vamos lá, o encerramento, a conclusão a lição de número 12, a penúltima deste 2º trimestre. As famílias de Abraão, Isaque e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaque e posteriormente na casa de Jacó são consequências da queda, Gênesis 3, essa natureza pecaminosa que existe no ser humano. Com certeza. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação,
foram afetadas por sentimento de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vingança e separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou. Aleluia! Agradecemos aqui, meus irmãos, a cada um de vocês que estão conosco, que estiveram conosco, que chegaram, né, para esta pré-aula. Lembrando que você pode acessar a plataforma através do endereço aqui, ó, online.cetarib.com.br, e ter acesso à aula, ter acesso ao material de apoio, fazer download também dos slides da lição, não é? Isso tudo de forma gratuita. Se você tiver dificuldade de criar o seu acesso, pode enviar uma mensagem no meu WhatsApp, que é esse aqui, ó, 43 999608886, e aí eu vou mandar para ti um passo a passo de como você consegue criar o acesso e gratuitamente poder fazer download desse material da Escola Bíblica Dominical. Na próxima semana estaremos estudando a última lição do trimestre, o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Lembrando a todos que você já deve se antecipar aí fazendo o pedido, né, da lição da Escola Bíblica Dominical para o terceiro trimestre de 2026, lição escrita pelo pastor Wagner Gabi, na continuidade, não é, do tema de Atos dos Apóstolos ali, o crescimento e a expansão da Igreja dos Gentios. Será, com certeza, um tempo de muito aprendizado para cada um de nós. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que o nome maravilhoso de Jesus seja engrandecido em tudo aquilo que você realizar no Senhor. Muito bem, sempre pedindo, ore por nós, nós oramos por vocês e a vitória é nossa, pelo nome de Jesus, e até a próxima pré-aula, a última aula, não é, desse trimestre, a lição de número 13. Deus abençoe e até lá em nome de Jesus. Paz do Senhor.